ser um parceiro do negócio, né? Entender do negócio para poder ser efetivamente, entender quais são os desafios daquele negócio para poder ser um parceiro efetivo, né? Principalmente na minha área de atuação, que é contratos. Contratos é negócio na veia, né? Os contratos existem para dar suporte a negócios. Para uma empresa que já nasceu nesse contexto, se o advogado que está ali dentro, ele tem que respirar. Eu acho que talvez seja um desafio até mais difícil, porque talvez ele não tenha tido um tempo para preparar, porque ele já tem que estar pronto para fazer a transformação. No meu caso, eu tive tempo junto com a empresa. A empresa era uma empresa completamente tradicional, né, um mercado completamente tradicional que foi passando pela transformação. Então, na qualidade profissional, eu pude ir acompanhando essa transformação. E eu acho que todo profissional, né, mesmo estando numa empresa que já nasceu digital, já nasceu nesse contexto, ou estando numa empresa tradicional, tem que acompanhar. O profissional não pode ficar parado. Então, ele tem que entender do que está acontecendo na empresa, tem que entender quais são os desafios, você tem que entender dos mínimos de conceitos, né? Como você deu um exemplo maravilhoso, né? Vai chegar um contrato para eu avaliar aqui e talvez eu tenha que perguntar, provocar para o meu cliente, mas espera aí, a gente vai ter acesso à fonte? Quem vai ser, você está contratando um desenvolvimento ou você está contratando um SaaS, um serviço? Quem que é o dono? É um ativo? É serviço? Eu vou ter fonte? Eu vou ficar refém daquela empresa para sempre? Ou eu posso fazer suporte, manutenção separada? Então, assim, se eu não entender esse contexto, quando a empresa começar a fazer contratações, que é para atingir uma era digital, que é para atingir novas tecnologias, para inovar, se eu não conseguir acompanhar, se eu não entender o que é fonte, se eu não entender de um mínimo de inteligência artificial, internet das coisas, se eu não souber dialogar com o cliente, sem dúvida aquele contrato, aquele negócio, ele não vai ser bem amarrado, vai ficar com um tanto de brechas ruins que eu não expliquei, que eu não resolvi, que eu não questionei, e certamente vai dar um problema. Então, você tem que acompanhar, tem que saber dialogar, tem que entender os problemas, né? Tem que entender a fundo o problema do seu cliente, entender o que ele quer contratar, que solução que ele quer contratar, seja contratando ferramentas digitais, seja inovando, seja o seu contato ali com as startups, né? A gente tem vários exemplos assim, de como o profissional precisa acompanhar a evolução do cliente, precisa entender qual que é a demanda do cliente. Então, pelo que você está falando, se o advogado precisa entender a demanda, ele precisa começar a entender um pouco desta inovação, né? Certeza. Eu faço parte de um escritório em Nova York chamado Cyber Law Studio. Então, ele é como o nosso escritório aqui no Brasil, ele é uma boutique focada em negócio digital. E lá, uma vez, estava conversando com a nossa Managing Partner de Nova York, a Julia Chang, e ela falou assim, Márcio, aqui nos Estados Unidos, tem dois tipos de inovação. Quando você fala que a inovação ela é da costa oeste, você pode ter certeza que é alguma tecnologia nova. Quando você fala que a inovação é da costa leste, você pode ter certeza que é uma inovação no modelo de negócio. Né? Então, ela brinca assim, Uber, Airbnb, isso, ela brinca, é Nova York. A tecnologia é básica até, mas o modelo de negócio é inovador. E eu acho que para o advogado de contrato também é importante você entender esses novos modelos de negócio, de parceria, troca de dados, que agora você tem limitação com LGPD, né? Você vê como o negócio está ficando cada vez mais tecnológico, mas você tem que entender também de tecnologia, né? Você tem que entender um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho do que é código-fonte, o que não é, dos tipos de contrato de tecnologia, blockchain, inteligência artificial, IoT, pelo menos o mínimo. E aí, Simone, como é que a gente faz para abrir a cabeça dos advogados para que eles adquiram esse tipo de conhecimento? Márcio, no caso da Leila foi fácil, porque ela já estava aberta. Acho que os clientes ajudaram bem, não precisou de... Ela deu a cabeça aberta, né? Ela deu e ela foi... Mas a gente percebe que esse é um grande desafio, né, Márcio? Você deve estar vivendo isso também com os seus clientes e dentro do escritório. É um grande desafio. E esse desafio, ele é mais do que tecnológico, ele é cultural, né? Então, a gente estuda nas faculdades em que a gente não tem a menor preparação para esse tipo de coisa, né? A gente tem uma formação
extremamente técnica. A gente mal estuda economia, talvez nas universidades mais novas, ou aquelas de negócio que abriram curso de direito que traz um pouco, mas a gente mal estuda economia, então como é que a gente vai saber de negócio e muito mais de inovação? Então, a agenda, Márcia, ela é muito cultural e fica até um pouco intangível na hora de trabalhar isso, sabe? Porque é diferente de quando eu chego e implanto uma tecnologia nova ou um novo modelo do jurídico funcionar. Isso é uma coisa. Outra coisa é como é que eu estimulo o uso daquilo e que aquilo cause essa abertura de mentalidade que a gente está falando, né? Então, como é que a gente faz com que o jurídico passe a ser um propulsor da transformação digital da empresa, em vez de ser a bola de ferro, né? Não pode, olha, não pode, olha, melhor não deixar em nuvem, deixar aqui na sua gaveta, né? Não é, gente? É isso mesmo. Porque a gente é treinado para isso, para ser extremamente conservador, a gente não pode correr nenhum risco. É para isso que a gente é formado. Então, é um desafio real, eu estou brincando aqui, mas ele é real. É muito difícil sair desse lugar e, de repente, deixar a empresa tomar risco. É difícil mesmo, para você no escritório, deixar teu cliente tomar algum risco. Mas, na verdade, o que a gente quer é que o advogado fale assim, cara, olha, o risco é esse, se a gente fizer tal coisa, a gente diminui um pouco, e sobra, cara, a gente vai junto e defende. Mas é muito isso. Inovar, querendo ou não, ela sempre é uma quebra de paradigma, né? A gente tem, óbvio que não vou citar aqui os casos, mas a gente tem situações onde a gente assessora empresas que, de certa forma, não que ela vai contrário à lei, mas ela vai contrário a um entendimento, pelo menos jurídico, que você tem que bater. E eu costumo dizer, né, gente, é melhor a gente estudar as consequências jurídicas da sua inovação e apresentar para o governo do que ficar esperando ele interpretar o que é aquilo, porque normalmente ele não vai interpretar da forma mais adequada, né? Mas eu acho que é o papel do advogado assumir o risco, de sempre, né? Mapear os riscos, mitigar os riscos, apresentar para os gestores de tomada de decisão quais são, para a gente ver o trade-off e bolar uma estratégia para quebrar, de fato, essa barreira que, às vezes, a ignorância, o não conhecer, seja da tecnologia ou do modelo de negócio, é um não de cara, né? E tem vários exemplos. Mas esse é o ouro da história, eu acho. O que a gente tem que fazer é uma lista enorme, assim, uma lista que um advogado que esteja antenado nesse movimento de transformação do mundo, ele consegue entender que ele precisa assumir risco, que ele precisa calcular o risco, que ele precisa entender. Mas como é que a gente faz, e aí estamos falando de gente, não é o advogado, mas a gente, como é que a gente faz para estimular isso? Então, a gente tem feito algumas coisas. Uma é ficar muito perto e mostrar como é que funciona. Então, se aparece uma tecnologia, não adianta você chegar lá sacando 1000 soluções, né, que não funcionam. Ou fica uma coisa bem assim, nossa, lá vem essa aí querendo dar uma de moderninha, sabe? Não sabe o que nós estamos falando aqui nos contratos. Porque, afinal de contas, tem o modismo também, né? Mas... Também, tem que tomar esse cuidado. Então, assim, de tentar apresentar e aproximar os advogados das soluções, Márcio, porque tem muito lance também, somos conservadores, mas não queremos ficar fazendo a mesma coisa o resto da vida. Sem dúvida, Nem o advogado mais tradicional. Sem dúvida. Vai fazer coisas chatas, repetitivas, ou que ele percebe em algum momento que já não gera mais valor. Então, o que eu acho, para mim, o ponto de virada dos advogados, falando em mentalidade, na forma de encarar, quando a Leila cansou de me escutar falando isso, o advogado precisa se incomodar, se indignar. Cara, eu não sei, tá bom, eu faço uma lista na mão, eu escrevo a lápis num caderno, tudo bem. A hora que o advogado fala assim, cara, deve ter um jeito melhor de fazer isso, ele não precisa saber qual é o jeito, mas ele precisa ter esse insight, assim, cara, deve ter um jeito melhor. Em tempos de videochamada para todo lado, WhatsApp para todo lado, o Excel fazendo mágica, tem que ter uma saída. E aí, a forma de encontrar essa solução tem diversas. Se tiver uma estrutura como a minha, certamente a pergunta vem para mim. Se tiver ali um escritório como o teu, que está antenado nessa coisa
das ferramentas digitais, pode ser um escritório, pode ser a área de TI da empresa, gente. Sem dúvida. É isso. Você trouxe um ponto muito bacana até quando você fez a divulgação do evento no LinkedIn. E a gente teve a própria pandemia que foi, de certa forma, um catalisador. Algumas transformações que a gente já tentava fazer há algum tempo e não conseguia, a gente se viu obrigado a fazer, olha, agora vocês vão ter que aceitar. Acelerou, né? Acelerou uma coisa que já estava caminhando, mas talvez aquela zona de conforto, né? Eu lembro que a gente acabou ajudando 2 cartórios, um em São Paulo, outro no Rio, justamente acelerar um processo de emissão de procuração pública por meio de blockchain. Quer dizer, gente, estava tudo ali, era só caminhar. Então, se for olhar o copo meio cheio, né, da pandemia, ela acelerou isso, né? E fora também toda a transformação digital para negócio digital propriamente, né? Tanto o que a gente tem visto de um movimento de negócio digital, de venda de produtos utilizando a plataforma digital, também é um crescimento absurdo, né? Então, isso é fantástico. Leila, me diz uma coisa, né? A gente pode definir, eu não sei se eu estou definindo errado, mas a Simone e eu, a gente já meio que já nasceu meio digital, ou já meio, olhando essa inovação, né? O meu histórico, eu só atuei em empresas de tecnologia, me especializei em inovação. A gente ajuda empresas, né, nas suas demandas que envolvem tecnologia, e a Simone também tem como a sua carreira pautada em cima de inovar na forma de se fazer. E você que passou pela transformação, digamos assim, o que você tem a aconselhar para o pessoal aqui que está ouvindo? A audiência está enorme aqui, e o pessoal falou, entendi o recado, eu preciso realmente mudar. Qual é o caminho? Como mudar, né? O que eu procuro? Bom, acho que tem vários caminhos aí para se percorrer, né? Pode fazer todos em paralelo. Estudar, você tem que... Todos esses conceitos que a gente falou aqui, né? Você tem que entender o mínimo, você tem que saber o que é inteligência artificial, internet das coisas, você tem que saber o básico desse mundo de inovação e tecnologia. Então, acho que a primeira dica é estudar, procurar informação. Né? Nas próprias redes sociais você consegue fontes, né? Tem vários cursos. Se você seguir o Márcio, eu imagino que todos que estão aqui assistindo seguem, sempre vai ter alguma fonte de informação interessante, onde você buscar aqueles conceitos, aquelas informações. Então, assim, os conceitos básicos você tem que ter, para você conseguir dialogar. O segundo, também, que eu já falei, é conhecer as necessidades do seu cliente. Né, seja o jurídico corporativo, seu cliente interno, seja um escritório aí que queira, né, entender a demanda do seu cliente. Então, você tem que entender o que seu cliente precisa. E eu acho que são esses 2 caminhos, não tem muito segredo. E abrir a cabeça, é o que a Simone estava falando, né? Você tem que estar com a cabeça aberta. Vocês estavam comentando aí atrás sobre a tomada de riscos, né? Imagina se o Uber, por exemplo, ou a Airbnb fosse uma empresa que não surgiu nesse meio. Imagina que um jurídico antigo deles dando um parecer sobre esse novo negócio. Claro que iam barrar, iam fazer com ementa, palavra-chave para falar não aconselho, não faça isso. Né? É bem por aí. Justamente, então assim, a tomada de risco, alguns riscos, claro, se você quer inovar, se você quer crescer nesse assunto, a tomada de risco vai ser de fato diferente, né? Eu acho que a chave aí é abrir a cabeça, né? Abrir a cabeça. Entender que o que deu certo até então não vai dar e já não deve estar dando, né? Então a gente precisa... Um ponto ótimo, aquela mentalidade, mas eu sempre fiz assim, e a gente fala isso muito internamente, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E geralmente a pessoa que falou isso, ela tá certa, ela realmente sempre deu certo, mas isso vai responder às perguntas do mercado, aos novos desafios do mercado. E eu acho que isso que você está falando é aquela diferença básica entre a palavra eficiência e eficácia, né? Sempre deu certo, ninguém questiona, né? Eficiente, mas todo mundo quer ser um melhor profissional, todo mundo quer melhorar, então vamos ser eficazes.
né? Esse é o ponto, Márcio. Eu acho que como é que faz para abrir a cabeça, né? Para qualquer assunto. A gente está numa formação mais tecnológica, mas tem outros assuntos certamente a gente é mais resistente também, né? Como é que abre a cabeça? Gente, para mim é se aproximando, né, na parceria mesmo, se aproximando, mostrando mais ou menos como é que funciona e como poderia melhorar a tua entrega, a percepção do teu cliente. Bem isso que você falou, mas todo mundo quer agregar valor, quer ser um advogado excelente, quer ter uma sacada que salva o negócio, não é? Então, é que quando você se aproxima do advogado e começa pegando na mão mesmo, no bom sentido, de falar, olha só isso aqui poderia te liberar tempo para tal coisa, ou olha só, isso aqui, mais do que isso, você pode ter aqui uma sacada, né, para trazer essa cereja do bolo do negócio. Você pode aqui ter uma série de vantagens que são profissionais, são pessoais, mas que tem a ver com querer ser melhor. Sem dúvida. A pessoa que é resistente a essas ideias, ela não é resistente porque ela quer, ela não tem clareza daquilo e clareza do como aquilo colabora com ela mesma. Sem dúvida. A história do modismo, acha que é um modismo, mas quando você prova que funciona assim, pode ser um negócio pequenininho, sabe? Quando você prova que funciona, tem ali um mínimo de confiança. Às vezes não tem abertura, mas tem confiança. Não, tá bom, deixa eu te ouvir. Deixa eu ver o que tem para me mostrar. Então, você começa a introduzir também uma agenda de tá tudo bem errar. Vamos errar pequeno, mas vamos acertar mais rápido, né? Tem uma ansiedade que é nossa de ter que conter. Contando com a Leila esses dias que às vezes a gente tá fazendo a brincadeira do cara faz um negócio na mão, aí você traz uma e fala, não, isso é fácil de resolver, olha só essa tecnologia, putz, mas essa tecnologia não faz mágica. Faz um monte de coisa que o cara faz na mão, mas não faz mágica, então não quero. Ou não faz exatamente, né? Às vezes tem que ser exatamente aquilo. Se não for exatamente aquilo, não para que mudar, né? E aí, duas observações que para o pessoal que está chegando, e talvez a gente esteja abrindo a cabeça de alguns, e é isso que a gente quer, gente. A gente quer ajudar, né? Essa é uma das características desse movimento de transformação digital. O conhecimento antes era um negocinho que você guardava 7 chaves. Faz parte da cultura de transformação digital, muito da cultura de startup, que está impactando nessa transformação digital, o compartilhamento de conhecimento, gente. Então, tem gente que diz que não tem almoço de graça, às vezes tem sim, gente. Às vezes tem. E eu aprendi muito isso, né? Eu acho que por ter essa cabeça que passa por essa transformação o tempo todo, né, a gente vive isso. Então, como a Leila falou, de buscar o mínimo de conhecimento e tecnologia, eu postei aqui um link de um evento que a gente fez, blockchain para profissionais do direito. Porque não adianta você entrar na modinha e falar, não, eu sou do digital, se você não entender de tecnologia. Vai entender pelo menos um pouquinho. A única coisa que se pede é, abre a cabeça que o conhecimento vai entrar. Hoje em dia é tanta informação que ele vai chegar até você, o conhecimento vai chegar. É lógico que se você se empenhar, ajuda muito mais. Tá aí uma dicasinha, clica ali, tem um vídeo sobre blockchain. A próxima edição dessa outra edição, que a gente está trazendo conhecimento tecnológico para advogado, é sobre inteligência artificial. No próximo, a gente vai falar com o Andrei Gutierrez, que é um executivo da IBM. O primeiro do blockchain foi com o Women in Blockchain, um movimento fantástico de mulheres com foco em blockchain aqui no Brasil. A Tia falou sobre blockchain, como é que funciona. Então, se quer conhecer um pouquinho de tecnologia, seguindo a dica aqui da Leila, vamos lá buscar, mas você primeiro precisa passar pelo que a Simone falou. Abre a cabeça, vai lá, busca o conhecimento, e isso vai, de certa forma, fluir naturalmente de você ter esse conhecimento técnico e também de novos modelos de negócio que vão te ajudar. Eu vou aproveitar esse parênteses aqui que eu estou fazendo já para pegar perguntas que estão surgindo já aqui. Estou atrasado aqui nas perguntas. Tem uma para Simone, do Cláudio. A necessidade de eficiência é suprida com inovação ou a necessidade de inovação gera eficiência? Bela pergunta. É o ovo ou a galinha? Gente, é tudo junto e misturado. Você consegue ser eficiente, buscar inovação, sem dúvida, né? Porque você consegue tirar aquilo, melhorar teu fluxo interno de qualquer atividade,
e aí você consegue focar naquilo que vai te mudar de patamar, efetivamente. E a inovação não vem só de tecnologia, a inovação vem de método, vem de várias... Às vezes se faz uma vírgula que muda a vida de todo mundo e melhora o resultado que você leva para o cliente, o jurídico se torna mais estratégico. E, por outro lado, a inovação faz parte de ser mais eficiente. Não dá também para você... Eu acho que a eficiência sem inovação, ela fica parcial, ela não tem uma entrega completa ali. Eu acho que o desafio é saber cadenciar, porque a gente não tem dinheiro para tudo, não tem tempo para tudo, não tem gente, não tem time para tudo. Então, saber criar a melhor priorização e o melhor modelo entre parceiros internos do próprio jurídico, parceiros externos, seja escritórios, seja as legal techs, as empresas de tecnologia, a própria TI, é o segredo de fazer a coisa andar com alguma cadência, porque também, às vezes, antes da gente querer fazer muita coisa, a gente acaba patinando demais e não consegue sair do lugar, né? Perfeito. Até a transformação digital precisa ter gestão, né? Não adianta sair fazendo tudo, tem que gerir e ver o que vem primeiro, o que vem depois, e assim segue, né? Mas eu vou te falar que tem a gente tem descoberto também um segundo caminho, assim, principalmente dentro do direito, e especialmente quando a gente olha para o mundo do contencioso, não é só de contratos, mas contratos também. A gente passou um tempo achando que a gente tinha que ter todos os dados do mundo, né, ser data-driven e tal, para poder colocar resultado de pé. De fato, a gente precisa, e ter esses dados organizados faz uma diferença grande quando você quer olhar lá no fim e ter uma estratégia jurídica mais adequada. Mas tem um monte de coisa que você consegue fazer sem dados, antes disso, não precisa arrumar a casa para botar de pé. Então, você consegue gerar resultados com uma série de ações e projetos e programas que conseguem, inclusive, trazer dinheiro para a companhia, né, melhorar a vida do advogado interno e do escritório, inclusive, porque quando a gente olha a eficiência, a gente olha a cadeia inteira, a gente não está falando só do interno, sabe? Nossa, adorei ouvir isso, né? Eu costumo dizer, o gestor jurídico corporativo, ele faz também gestão dos seus recursos externos. É óbvio, ele não está lá no dia a dia, mas alinhar bem o escopo, passar a bola redonda, não passar uma bola quadrada, porque você do outro lado lá do escritório, às vezes vem o que a gente brinca de bola quadrada, que para você, né, para quem joga, você dominar a bola é tudo difícil, porque não vem com informação suficiente, não tá tudo reunido, o escopo não está definido. E eu acho que inovar na forma de gerir o seu recurso externo, eu adorei essa colocação, Simone. Tem que olhar a cadeia toda, né, Leila? Senão a gente não adianta botar o pó no tapete do outro, sabe? Ô, Simone, sobre esse ponto, Márcio, também, eu acho muito, muito importante pontuar também, não é sair, quando a gente pensa assim, né, no digital, primeiro, não dá para pensar em digital sem pensar em inovação. A inovação está com... O digital, na verdade, é um braço da inovação. A inovação é algo muito maior que isso, que a Simone mesmo comentou. E eu falar em inovação não é, de repente, sair pensando em tecnologia, sair pegando, encaixando a tecnologia no meu processo. Às vezes eu pego um processo que é ruim, um processo que não faz sentido, uma coisa que não era para eu eliminar, não era simplesmente para eu estar fazendo aquilo. E eu vou pensar em automatização, vou automatizar esse processo. Vou pegar essa planilha no Excel e vou transformar ela em algo muito mais moderno do mercado. Só que, na verdade, aquele processo, de repente, não fazia sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso de sair pegando tecnologia, encaixando os meus processos, antes de rever o meu próprio processo. Aquilo faz sentido? De repente, é para eliminar, não fazer aquilo. Perfeito. Ou então ser disruptivo, né? É a palavra da moda também, quando a gente está falando em tecnologia. Ser disruptivo, olha, eu tenho que fazer de uma forma completamente diferente, não é pegar isso aqui e automatizar o que está ruim. Eu vou tentar explicar um processo que está ruim e não faz sentido. De repente, a inovação é justamente tirar isso, né? É tirar o processo. Não faz sentido esse processo, né? Eu tenho que trocar, não vou continuar fazendo isso. Né? Ou então, não, existe sim uma tecnologia que encaixe. Tenho que sempre pensar nisso, porque eu pensar em automatizar um processo ruim, isso não é inovação. E é o que você colocou, nem sempre usar a tecnologia é necessário para se inovar, né? Hoje se fala muito de inovar no design do documento, né? Exato. Você falou perfeitamente no design do documento, a forma que ele é construído,
a gente fala muito em visual law também, né? A forma que eu vou mostrar para o cliente, fazer que a informação chegue para ele, que seja compreensível, né? Não dá mais, gente, para a gente colocar aqueles contratos enormes que ficam repetindo a lei e que o cliente não entende. Então, assim, hoje, os nossos contratos, a gente tem buscado fazer de forma muito mais enxuta, diminuir mesmo, assim, contrato que tinha 30 páginas, a gente está reduzindo, sei lá, 15, 18 páginas. Legal. Colocar só aquilo que precisa. E não é diminuindo letra, não, tá? Nem espaço. Já vamos entrar nessa questão de contrato, então, Leila, porque tem uma pergunta aqui. A Luísa Alvim perguntou para você, primeiro, ela deu boa noite a todos, quais foram as transformações implementadas ou em processo de implementação na área de contratos? Legal. Então, você já falou uma, já vamos deixar o contrato mais deglutível, digamos. Exatamente. E essa questão de simplificar o contrato surgiu justamente quando a gente começou a falar em automação. Hoje a gente está em processo, a gente tem um parceiro que a gente está construindo uma ferramenta exclusiva para a Gerdau para a automatização do nosso, que vai muito mais além, na verdade, da própria automatização de um documento. É um projeto muito... Como ainda está em construção, não posso passar tantos detalhes assim, mas junto com o nosso parceiro, quando ficar pronto, a gente com certeza vai fazer uma divulgação, porque é uma coisa legal, não só para a Gerdau, é uma coisa legal para o mercado. Mas antes da gente pegar, a gente já contratamos a ferramenta e já ia começar a colocar as minutas lá dentro. Só que a gente parou para refletir, gente, não é assim, a gente está vendendo isso tem tanto tempo, né, falando que a gente tem que pensar os processos, não sair automatizando, então a gente resolveu, vamos parar e pensar nas nossas minutas, vamos rever o nosso minutário, não só tecnicamente, a gente contratou um parceiro para nos ajudar nessa revisão técnica, mas de formato também, da forma que ela é. Adianta eu pegar uma minuta complexa, que repete um tanto de artigo da lei, que o cliente não consegue entender, na verdade ele nem lê, porque ele vai pegar aquela minuta gigante, ele vai ler, não lê, o engenheiro, o profissional de TI, ele não vai ler. Eu já tive um cliente interno que falou, Leila, se passou de uma página, passou de um parágrafo, eu já não leio. Eu não leio, gente. Não leio, Simone não lê. Então, a gente faz workshop com os clientes, pergunta, quem já leu a nossa minuta padrão? Ninguém, entendeu? Então, a primeira transformação foi isso. O que você vai ler? Você vai ler um quadro resumo. Gente, coisa simples, que quick wins. Faça um quadro resumo. O que é aquilo que é negocial? O que é aquilo que ele vai pontuar para aplicar uma penalidade, para discutir o que é crítico em cada um dos contratos? Então, quadro resumo com aquilo que é crítico, aquilo que o cliente... Claro, eu quero que ele leia, mas partindo do pressuposto que ele não vai ler, se ele ler esse quadro resumo, se ele conhecer esse quadro resumo, pronto, eu já estou tranquila. Então, assim, coisa simples que a gente foi fazendo para depois, quando a nossa ferramenta que a gente está construindo estiver pronta, vai ser fácil casar, porque vai ser basicamente aquela árvore de decisão que ele vai preencher e que vai estar ali pronto, visual law para ele entender o que é a aplicação. Outro exemplo, a própria assinatura digital, que eu acho que muita gente teve que acelerar isso na pandemia e é uma coisa que a gente luta muito tempo para colocar e realmente é muito importante. Fica aquela coisa, será que a gente vai, mas será que tem validade? Agora foi, valeu, tá tudo certo. Validade jurídica, a gente buscou parecer para mostrar para o cliente que tem validade jurídica. Algumas pessoas questionavam, nossa, mas isso, mas e aquilo? Eu falei, gente, a maioria dos contratos hoje que a gente busca internamente, eu preciso desse contrato. A gente descobre que o contrato deu um trabalho enorme para negociar e quando vai descobrir não assinou porque mandou para o malote, aí o malote não voltou, faltou uma testemunha. Então, assim, simples. Assinatura digital, gente, maravilhoso. Amo assinatura digital. Tem que ter, essencial. Não dá para existir mais sem isso. Essencial, isso. Áreas mais resistentes, né, Márcia? Vários cartórios estão aceitando isso. O que é maravilhoso, né? Eu estava com muito receio, alguns contratos, alguns documentos nossos que precisam passar por cartório. Eu tenho vários que estão aceitando, isso é maravilhoso. Estamos testando inteligência artificial, a gente está testando... Tem vários projetos, né? Se depois quiserem me procurar para fazer... Vale falar dos indicadores também, Leila. Indicadores, Power BI, a gente tem vários, muitos deles, sim, tecnologia, sim, ferramental, mas muitos eu tento fugir dessa palavra, mas não tem jeito de fugir, gente, muito de mindset.
Mas começa por aí, né, Leila? Não tem como fugir. Porque lá no escritório, né, a gente tem um programa que a gente chama de mentoria invertida. O que é uma mentoria invertida? A gente pega os mais jovens para dar mentoria para os mais velhos. Porque o que acontece? Os mais velhos, eles são mais resistentes na maioria das vezes. É lógico que eu estou no grupo dos mais velhos, o cabelo já está grisalho, mas o pessoal fala assim, não, mas o Márcio já não sei, ele já nasceu no DNA, mas tem alguns, por exemplo, a minha área, que a gente chama de corporate, eles dão suporte para as startups, né, para a área de inovação, mas é um pessoal do corporate, então eles vêm mais do tributário de inovação, é o pessoal que às vezes a gente precisa pegar os mais jovens para dar mentoria para eles. E o que é essa mentoria? É falar de tecnologia nova, de um aplicativo novo, de uma funcionalidade nova. Por quê? Porque os advogados, principalmente de um escritório especializado, precisa estar antenado. E isso é legal porque você também, no nosso caso, incentiva o mais novo, porque ele fica com aquela sensação que ele tem algo também a ensinar, né? Então, esse é só um exemplo do que a gente faz para mudar o tal do mindset, porque esse mindset ele tem que estar em evolução, né? Não é assim, eu vou, sei lá, me inteirar dessas novas tecnologias. É bom você correr, porque essa nova já não vai ser nova tecnologia daqui a pouco, né? Então é uma coisa de você acompanhar essa mudança, né? É ir se atualizando. Outro dia usaram um exemplo meu, que o pessoal também gosta de tirar um sarro, né? Do tal do Márcio. E eles falam, pô, doutor, achei um artigo seu, como regulamentar a web. Só que ele foi publicado na Gazeta Mercantil, né? Ela já não existe mais, né? E, aliás, aí vem outro e pior. Então, naquela época que o jornal era impresso, né, doutor? Agora não é mais. Então, assim, você passa por transformações e esse tal do mindset, ele a todo momento, ele tem que ser transformado, né? Eu tenho uma pergunta para você, Simone, como é que você está usando muito ali Business Intelligence, né, BI, porque dados hoje é fundamental e, óbvio, não estamos falando aqui de dados pessoais, não vamos falar de LGPD, me dá um tempinho de LGPD, só um pouquinho, dados em geral, que é tão importante para as empresas, né, o que você acha que é relevante aí para o advogado? Eu acho que a gente precisa começar, a questão de dados, ela vai de 0 a 100, né? Ela pode ser um carro com pneu furado e pode ser um foguete. Mas ainda um carro com pneu furado te dá alguma informação que você não tinha antes. Tá? A Leila desenvolveu uma série de indicadores lá na área de contratos, que é uma área, como é consultiva, até mais difícil de você desenvolver. E você consegue ter sempre 2 olhares, assim, para os indicadores. Um que é para dentro, para ver como é que você está funcionando, né? Qualquer uma das áreas que você estiver tocando. Então, como é que você funciona, como é que você se organiza, como é que você se autogere, como é que o cliente está te percebendo e tudo mais. E tem os dados externos, a gente vê muito isso. Em contratos também, de entender como é que estão seus contratos, que padrões ele tem mais definido, que tipo de relação com seus clientes ou fornecedores você tem. E para o contencioso tem um mundo de dados, porque a gente está falando aí de 100 milhões de processos judiciais no Brasil, além de cada empresa ou de cada escritório, você tem os dados públicos. Então, você sempre começa, Márcio, com uma fotografia, que é aquela que, tá bom, a primeira vez é legal de ver, porque você conhece, você tem informações que você não tinha antes, mas depois ela já não te diz muita coisa. Então, você precisa começar a rechear essas visões e entender, bom, tá bom, mas quanto eu perdi, quanto eu ganhei? Aí começa a entrar numa esfera mais complicada do data-driven, que é bem isso, né? Onde isso está preenchido? Né? Invariavelmente, os sistemas das empresas, a não ser as empresas que têm um contencioso de massa, num volume absurdo, que isso começa a ser estratégico muito antes do que as outras, né? Então, empresas de telefonia, empresas de serviços financeiros, todo varejo, né? Todo consumidor, especialmente, ou altas demandas trabalhistas, você começa a ter que entender, primeiro com seus próprios dados, o que você ganha, o que você perde, onde é que está o seu problema, como é que você estanca o problema para parar de entrar o problema, e agora, com os crawlers e as legal techs estão capturando esses dados de todo o Poder Judiciário do Brasil, você traz uma visão, bom, tá bom. Então, além de eu me ver comigo mesma,
como é que, se eu melhorei, piorei, o que acontece, como é que estão os meus concorrentes, ou como é que está o setor, ou como é que está o Brasil, dependendo do assunto, você consegue se comparar, para entender o quão diferente você está nisso. E aí, mas eu sempre dou um exemplo que tem muito a ver com essa questão da mentalidade. Você pode ter lá, hoje a gente já tem algumas ferramentas que conseguem dizer, putz, caiu na vara tal, com juiz tal, assunto tal, putz, encana, você vai perder. E eu brinco... Turma tal, tribunal tal. Acabou. Mas eu digo que você tem dois caminhos, né? Você assumir que você vai perder mesmo, porque já é quase um viés, né? Assim, ó, toda vez que jogou, perdeu, tá bom. Mas o que eu quero, como eficiência, eu quero dar para um advogado essa informação para que ele estude o caso e diga assim, cara, eu tô perdendo, mas eu não devia perder. Até porque as decisões são fundamentadas. Então, se você perde, é por aqueles motivos que o juiz colocou. Então, vamos colocar outros motivos, né? Perfeito. Exato. Então, eu quero que eu diga com qualidade, né? Porque... Saber usar com qualidade. Não para aceitar o problema, mas para enfrentá-lo, né? Exato. Eu posso até enfrentar o problema e dizer, cara, eu nunca vou virar esse negócio mesmo, então eu vou fazer acordo toda vez que chegar uma ação X da vara Y do juiz tal. Ok, pode ser um caminho, mas ele não é o único. Porque se eu analiso aquilo, entendo os fundamentos, olho para dentro de casa e percebo que eu tenho razão, talvez eu não esteja conseguindo demonstrar, talvez esse juiz não tenha conhecimento daquele assunto, e aí um visual law lindamente se encaixa ali num desenho, às vezes numa maquete, quando você está falando de direito real, alguma coisa assim. Você leva o que for para que o juiz entenda a situação, e você, na verdade, muda o posicionamento dele. Assim, nada contra a gente fazer acordo ou, sei lá, saber que não vai em frente com aquele caso, desde que você tenha estudado. Aí sim chega no advogado, né? Eu vou até o ponto em que eu dou o dado e provoco de alguma maneira essa visão. Então, assim, vou perder mesmo, paga logo. Não, vou perder mesmo porque eu não me corrijo na vida, ou de fato, assim, se eu tiver razão, se eu tiver um bom direito, boa prova, eu vou lá e vou fazer esse juiz me entender. Sabe? Então, eu acho que o BI, ele chega nesse ponto, assim, ele tem que, ainda é pouco, tá? Os BIs que hoje te permitem chegar lá, porque é isso, você precisa de muito dado, não é novidade para ninguém que nosso judiciário é absolutamente despadronizado, todos esses dados estão em texto, quem lê texto é inteligência artificial, para treinar a inteligência artificial tem que ser demanda personalizada, para isso custa caro. Então, ainda não virou um varejo a inteligência artificial. Então, hoje o que eu vejo são os indicadores, os cases que a gente tem mais emblemáticos, Márcio, eles juntaram indicadores com inteligência artificial, com inteligência humana, com advogado olhando aquilo, com estatístico olhando aquilo, um grupo bem multidisciplinar que conseguiu chegar a um dado que pode ser levado no caso de contencioso para o judiciário, e a gente tem aí alguns cases no mercado em que a gente virou algo que já era recorrente, em vários, não foi só na Gerdau, não, mas em vários outros setores aí. Então, eu acho que caminho é básico, mas assim, gente, dá para começar no Excel de novo, dá para Excel. Às vezes a gente tem grandes empresas que às vezes você chega e fala, nossa, vai ter um quadro lindo de indicadores, uma ferramenta de BI, mas você chega lá, não dá para fazer, por N razões. Assim, começa com alguma coisa e vai evoluindo. Acho que essa é a principal dica para quem tiver a fim de olhar transformação digital nos jurídicos. Assim, não acha que a gente conseguiu assim. Perfeito, perfeito. Um pouquinho de cada vez. Às vezes começando até coletando o dado, né, Simone? Você deu o exemplo aí da área consultiva, mas a área consultiva é uma área que, por natureza, tem dificuldade de coletar dados, né? O cliente, ele prefere mandar um e-mail. Para que eu vou... Hoje a gente faz sistema ticket de chamado, mais ou menos igual a TI funciona. Às vezes o cliente não entende, ele prefere mandar um e-mail. Só que qual que é a diferença do e-mail para o meu ticket? Eu preciso de dados. Hoje eu consigo gerenciar quantas demandas eu chego, qual cliente está me demandando mais, qual demanda que é repetitiva, que de repente pode gerar um treinamento, ou pode gerar, eu até pensar como que eu vou eliminar aquele atendimento, porque aquilo está sendo muito repetitivo. Então, eu tenho que pensar em gerar o dado. Se eu sequer tenho dado, né, como é que eu vou pensar em tratar, como é que eu vou pensar em ir para frente? Então, uma coisa que a gente começou aqui na área de contratos é começar a gerar esse dado, né? Porque sem o dado eu não tenho gestão. Como é que eu vou fazer gestão
de uma área de contratos, como é que eu vou fazer uma gestão de uma área consultiva, sem contar a rastreabilidade, né, para saber o que foi dito naquela demanda, mas se eu não tiver o dado, como que eu vou fazer a gestão de uma equipe, como que eu vou fazer uma gestão das demandas, né, do contexto precioso, ainda por natureza tem que ter o dado, ele tá numa evolução ali de inteligência artificial, que a Simone comentou, e o consultivo a gente está buscando ter esses dados, né? Graças a Deus a gente já tem uns 3 anos aí de base de dados. Já é bastante coisa. Aí a gente já está conversar com a Simone como que a gente vai dar esse upgrade ali. Já tem farinha para começar a fazer o bolo com ela, já. É isso aí. Já temos 3 anos e é interessante o que vocês estão falando, porque é um momento que a gente está passando lá no escritório. A gente está criando, óbvio, uma área. Eu falei que não ia falar de LGPD, mas a gente está criando uma área para atender uma demanda que a gente sabe que vai ser absurda, principalmente o pessoal do P2C. Né? Então, a gente está criando toda a parte de BI, porque a gente não quer simplesmente ter um contencioso ali para ficar atendendo. Então, ele vai tratar toda a parte consultiva, né? Porque, óbvio, a partir de um certo momento, se as demandas até de consulta por parte dos nossos clientes, ou até mesmo consultas e requerimentos que vêm por parte dos titulares são recorrentes, você já faz uma análise de BI no consultivo de LGPD. Imagina que os titulares de dados / seus clientes estão toda hora fazendo o mesmo tipo de requisição para você em cima da LGPD, você pode ali fazer um mapeamento e estancar aquilo de imediato. Eu posso mudar a minha política de privacidade, eu posso pôr um disclaimer no meu site que já vai, teoricamente, estancar aquela demanda no consultivo. O mesmo vale também para os clientes fazendo perguntas recorrentes. Eu volto lá num treinamento, que provavelmente eu já falei, mas né, não é de primeira que você adquire ou absorve também essa cultura de privacidade. E também toda a demanda, infelizmente, do contencioso de massa que vai surgir em cima do tema. Né? Então a gente precisa muito de BI, e aí eu vou linkar aqui com uma outra pergunta aqui que está na seção de perguntas e respostas. Silvana, eu não vou passar para elas essa pergunta, porque talvez elas fiquem um pouco assim de responder, dando a entender que é a ferramenta que elas usam ou deixam de usar. Mas aí eu vou responder, se você me permite, e não ficar chateada. Qual a melhor ferramenta de BI? Tem uma infinidade. Você tem Power BI da Microsoft, você tem Tableau, que é uma ferramenta fantástica francesa. Você tem ferramenta de open source também, que eu esqueci o nome, depois posso te mandar, que ela é parecida com o Tableau, né? Só lembrando para você entender que quando você fala de software proprietário, você vai pagar uma licença para usar. Quando você fala de software aberto, você não paga a licença. Tem essa que é muito boa, só que só tem um probleminha. Achar o pessoal que mexe com esse pessoal de software aberto, às vezes é um pouco mais caro do que achar gente que mexe com software proprietário. Então tem que ver um pouquinho do trade-off disso, mas ficam aí pelo menos 3 para você pensar: Power BI, Microsoft, Tableau, e tem essa, é só você jogar lá, Tableau igual software aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, mas se não quiser, eu encerro aqui a pergunta. Fala, eu Simone. gosto muito de uma que chama ClickSense. Pronto. Então, fantástico. Você consegue, Márcio, baixar uma versão free, bastante segura, e você consegue desenvolver um primeiro painel na versão free. Legal, legal. E sem fazer propaganda nem nada, mas só citando aqui mercado, até porque é ex-cliente, não é cliente. Banner Sistemas está colocando alguma coisa lá no sistema deles. Elo também está fazendo algumas coisas. Tem então coisa também nacional aqui. Dá uma pesquisada e depois faz o seu benchmark aqui com os gestores jurídicos. Eu, quando era gestor jurídico, sempre fazia as minhas ligações, falar, e aí, como é que está acontecendo aí, porque é importante a gente interagir. Espero ter minimamente respondido. Diga, Leila. Não, é ótimo trocar ideias, né? Você tinha falado de estar disponível para benchmark, e realmente estamos. A gente adora trocar ideia. E a gente está falando disso tudo, mas o tempo inteiro a gente busca empresa, o que você está fazendo, como é que está a sua área. A gente adora. A colaboração, eu acho que é uma coisa que veio para ficar também, sabe? Certeza. Graças a Deus. Outro dia eu tomei meu filho, eu tenho um filho de 21 anos, ele fala, pai, você tomou uma lacração. Aí ele teve que me explicar o que era a tal da lacração.
eu postei num grupo de um MBA que eu dou aula, não vou citar aqui a instituição, e era um curso que, assim, eu tinha conseguido, porque eu sou diretor jurídico da Get Global International, que é uma empresa também de privacidade de dados, e eu tinha conseguido com os americanos de disponibilizar um curso fantástico sobre legítimo interesse e conseguir colocar lá na Udemy, né? R$25 o curso. Aí o aluno mandou tipo, curso de R$25? Esse curso eu sei que é bom. Aí eu falei, pô, pelo menos não falou mal do curso. O difícil é pagar a mensalidade da faculdade e não ter esse tipo de conteúdo na aula, né? Mas é porque é isso, a gente às vezes dá o conteúdo, a ideia aqui é ajudar e é isso. Acho que faz um pouco dessa transformação, um pouco desse papel de transformação. Leila, mais uma pergunta para você, Cláudio, agora coloca aqui para a Leila. É possível mensurar o impacto da transformação digital na gestão de contratos em termos de produtividade ou economia financeira? É um desafio. Você colocar um valor é sempre difícil. Indicadores, hoje a gente consegue vários, né? Eu consigo saber quanto tempo um contrato ficou com um advogado X ou Y, a demanda, qual demanda demora mais ou menos, quais demandas são repetitivas, quais áreas estão me demandando mais. Agora, eu sempre quantificar isso é difícil. A gente conversa muito com a Simone. Como que eu vou quantificar? É hora de demanda que eu deixei de atender porque eu automatizei ou fiz um treinamento de 2.000 demandas que eu atendi num ano e que esse ano vão ser 1.200, então eu tiro aquela eficiência. E aquele tempo do advogado que para demandas mais estratégicas, que ele ficava fazendo repetitivo, mas agora ele consegue agir no preventivo para aqueles contratos mais estratégicos. Realmente é difícil, às vezes é muito intangível, e a gente conversa isso muito com a área de eficiência para nos ajudar. Como que a gente vai vender isso para a empresa? Porque o contencioso às vezes vende, é uma condenação que eu deixei de pagar. Agora, como que o que eu deixei de levar para o contencioso, aquilo que eu deixei de sequer virou contencioso porque eu agi preventivamente. Então eu acabo assim, meus indicadores que são quantitativos mesmo, ele acaba ficando em produtividade. Eu acabo morrendo ali na produtividade, o que eu deixei de fazer, a disponibilidade do meu advogado para fazer outras coisas. Só que a gente sabe que é muito além disso, porque aquelas horas que eu deixei de fazer aquilo repetitivo, aquilo com certeza trouxe muita economia naquelas demandas mais estratégicas que agora eu consigo entrar mais. Simone, essa eu acho que vale o seu comentário também. É difícil mesmo, mas eu acho que também tem um lance de como é que você prova, né, que você usou esse tempo bem usado, né, na linha de que você melhorou e como é que você traz. E isso é bem intangível também, mas traz muito na linha um pouco de NPS, de satisfação do cliente, assim, se o cliente começa a perceber mais ágil, com as sacadas mais em cima do negócio, e essa percepção começa a melhorar, eu acho que você supre um pouco a falta de dados, de indicadores mais objetivos. Uhum. O consultivo ele pode ser mais no Ibope, né? No Ibope no sentido ali de satisfação do cliente, né? O exemplo que a Leila... Você deveria ter me dito isso há 10 anos atrás, porque eu estava ouvindo a Leila falar e me reportei a uma reunião onde eu fui apresentar para o board o ROI, isso há 10 anos atrás, da área jurídica. Entrei num campo de subjetividade absurda, né? E aí, no final, eu acabo caindo nisso mesmo, no Ibope, no sentido da percepção do cliente, né? Acho que é um pouco disso. Assim, acho que a gente não pode abrir mão do objetivo, mas bem... a percepção do cliente, em parte, também depende muito dele, de como é que ele espera, porque às vezes ele espera de você algo que, de fato, você não vai entregar. Né? Isso é muito relativo. Então, acho que tem que ter uma junção mesmo, né? Então, uma série de dados objetivos, a percepção do seu cliente e o resultado que você consegue mensurar, sim. Quando você é um jurídico como um todo, você compor, a gente está até fazendo um trabalho parecido agora, você compor essas visões, olha, em dinheiro eu estou dando tanto, né? Em percepção do cliente estou dando tanto, olha, no consultivo a gente está funcionando desse jeito.
né? Tem uma demanda também, Márcio, por simplicidade. Né? A gente brincou das assinaturas, todo mundo tem dúvida todo mundo. Os advogados têm dúvida da validade legal da assinatura. Ninguém aguenta assinar 50 páginas de contrato. Sabe? É só a gente que fica mandando isso para lá, os cartórios da vida que ficam mandando. Então tem um lance de simplicidade. Então, para um cara do board, que normalmente é quem assina os contratos mais altos, as procurações públicas e tudo mais, se esse número de assinaturas por si diminui, sem ele tomar mais risco... Satisfação do cliente total. Né? Ele vai ter uma leitura de um jurídico mais digital, mais moderno, que conseguiu viabilizar aquilo. Nós temos isso no escritório, eu acho que é mais natural para quem está de fora, porque a gente quer saber a percepção que o cliente tem. Isso está sendo só transportado para o jurídico interno junto ao seu cliente interno. E é mais ou menos assim que a gente já funciona há alguns anos, né? A gente tem alguns critérios que a gente alinha com o próprio cliente, ou a gente não chega a alinhar, mas com a experiência você já sabe o que é importante para aquele cliente. Tem cliente que assim, dá uma nota 10 para o tempo de resposta. Tem cliente que dá uma nota 10 se você resolve o problema dele, seja o tempo que você demorar, mas era um problema que ele precisava resolver. E tem outros clientes que é uma mistura de coisas, né? Então eu acho que é um pouco disso. Eu lembro que quando a gente veio com essa solução da conta escrow do código-fonte, foi até um artigo que a gente publicou em, sei lá, acho que deve fazer 7 anos atrás, numa revista chamada TI Inside, que é uma empresa de TI, uma revista de TI, foi um problema de um cliente, né? Onde o impasse era simplesmente esse, que hoje já é uma solução até corriqueira. Ele precisava desenvolver um RP operacional, ele achou uma empresa pequena no interior da Inglaterra, mas que fazia um trabalho fantástico, e que se fosse desenvolvido para ele, ia custar simplesmente 8 vezes mais se não fosse desenvolvido para ele. Só que quando a gente olha como um RP operacional, ou seja, a empresa toda funciona em cima daquele RP, e essa empresa pequena fale, e eu não tenho acesso ao código-fonte, eu coloco em risco. E a gente veio com a solução do conta de escrow de código-fonte, né? Coisa que, já cito aqui para quem tiver curioso de saber, é você depositar numa conta de um terceiro. Aí você fala, mas Márcio, quem faz isso? A Iron Mountain, que é uma empresa americana aqui no Brasil, faz isso já há alguns anos. Onde você pega esse código-fonte e deposita lá. Resolveu o problema do cliente, né? Nível de satisfação lá em cima. Então, eu acho que é um pouco disso também, né? Acho que a métrica vai dar percepção do cliente e você pode, de forma objetiva, colocar as variáveis ali para ele, né? Bom, tem 2 afirmações aqui para a gente fechar aqui a participação do pessoal. Uma afirmação da Kelly dizendo que Tableau é uma ótima ferramenta, mas para quem está iniciando, eu acho, no caso dela, o Power BI seria mais intuitivo. Eu também. Legal. A outra afirmação da Daniela: admiro demais a Gerdau e o trabalho da Simone e da Leila. Eu também, Daniela. Obrigada. Muito bem. Gente, a gente está aqui no finalzinho, 1 hora de bate-papo, voa, ainda mais um assunto e com pessoas tão legais. Então, eu vou para considerações finais aí, Leila, começando por você, suas considerações finais. Ótimo. Nossa, como passou rápido, né? Eu ficaria aqui mais horas conversando. Gosta, né? Na consideração final, Márcio, eu queria só comentar que é a minha visão, eu sei que é a visão da Simone também, e nesse caso eu posso dizer também que é a visão da Gerdau, peço licença para dizer que é a visão da Gerdau, porque isso também está noticiado em todas as mídias. Não tem como eu falar em digital sem falar em inovação, não tem como eu falar em inovação sem falar em diversidade. Eu ter a diversidade nas equipes, eu ter a diversidade na empresa é essencial para eu gerar novas ideias, para o tal do mindset de novo, para eu ter esse mindset transformador. Pessoas que pensam iguais não inovam. Eu preciso de pessoas que pensam diferentes, com vivências diferentes. Então, eu falar em diversidades, eu ter equipe diversas em todos os patamares, né? Eu ter quando a gente fala diversidade de gênero, diversidade de raça, aí todas, não vou ficar aqui me alongando falando quais são, mas todas as diversidades. Ela é essencial para quem quer inovar e para quem quer entrar no mundo do digital. Então, minhas considerações finais é essa, para que todo mundo pense com carinho, que é uma pauta não só, uma pauta muito bonita, muito importante, mas é uma pauta, assim, necessária e importante para a transformação
do mindset, da diversidade e da inovação. Perfeito. Simone, suas considerações. Imagina, o prazer foi nosso, Leila, de tê-la aqui. Simone. A gente não vai ter resultados diferentes com as mesmas pessoas. Acho que é bem esse o ponto da Leila, é o meu também, da Gerdau. Sei que é o seu, Márcio, mas é isso. A gente precisa ter confronto de ideias no bom sentido da palavra. A gente tem que ter gente que pensa diferente, que viveu diferente, que tem experiências diferentes, que pode ter ideias diferentes, algumas mais ousadas, outras menos ousadas, algumas sacadas, gente, os insights, eles vêm de experiência de vida, de criatividade, de abertura, de leveza. Então, sem hierarquia, né? Ideias sem hierarquias. Exato. Então, tem que ter todo tipo de gente com a gente para a gente poder avançar passos largos aí, poder trazer resultados, mas também ter uma responsabilidade social muito, muito importante aqui para todos nós, para o mundo inteiro aqui. Maravilha, gente, eu só tenho que bater palma, porque assim, é tanta coisa se conectando a tanta coisa, eu acho super interessante e vou me ater de novo a falar de Gerdau, porque é um elogio, então eu vou elogiar a Gerdau. Eu já falei isso num evento, com autorização de alguns executivos da Gerdau, que estão ajudando no nosso projeto de LGPD em adequar a Gerdau, e eu cito nos exemplos isso. Quando a gente entrou e foi fazer o mapeamento, a gente tomou um susto com a quantidade de dados sensíveis tratados pela Gerdau. A gente falou, mas por quê? E a gente foi ver o trabalho fantástico de inclusão, de diversidade dos profissionais, e era por isso que esses dados estavam lá, com um legítimo interesse absurdo, com louvor, né? É um dos 4 pilares, digo aqui, do RH da Gerdau, é a inclusão, e isso você vê de fato acontecer, e isso linka com uma outra coisa, né? A gente fala de empresas fantásticas, e elas são fantásticas por causa da cultura. Quando você vê 2 executivas da empresa fazendo colocações extremamente alinhadas com a cultura da empresa, é a empresa fazendo o seu trabalho e elas fazendo o trabalho porque elas são também a empresa. Então fica aqui o meu elogio rasgado aqui a vocês, a Gerdau. A gente tenta copiar aquilo que é legal, o escritório tem muito disso, inclusive também já adianto aqui, semana que vem vai ser divulgado um evento que vai acontecer daqui 3 semanas, onde a gente vai falar de diversidade no ambiente jurídico, e no caso ali a gente vai puxar para tratamento de dados sensíveis. Como não é muito o meu lugar de fala, como dizem hoje em dia, quem vai tratar disso é o Dr. Ricardo Oliveira, que é um dos sócios do escritório, é lugar de fala dele, né? Isso por uma questão, infelizmente, da nossa sociedade, que espero que esteja em transformação, falando de inclusão, por uma questão racial, né? Então, ele é lugar de fala dele, ele vai trazer uma especialista para bater um papo sobre essa questão da inclusão, aí com foco mais na parte racial, apesar que inclusão você tem 1000 coisas que a gente precisa resolver, não é só isso, mas é um começo disso. Então a gente tenta aprender com quem faz certo, e é por isso que a gente vai fazer esse evento. Outros eventos que também, aqui só para fechar, pessoal, vale a pena acompanhar, são os eventos da parte técnica. A gente falou de blockchain, vai falar de inteligência artificial, e vai ter também um sobre IoT, internet das coisas, para os advogados ou quem for da área jurídica quiser conhecer um pouco de tecnologia. A nossa série aqui, Transformação Digital nas Empresas e o Papel do Jurídico Corporativo, kickoff de hoje, acho que não tinha jeito melhor de começar, foi com um bate-papo com essas 2 estrelas. A Leila eu já conhecia pessoalmente, a Simone eu conhecia muito, até pela repercussão do trabalho dela, mais do trabalho que a gente vê de fora, e hoje eu tive a oportunidade de manhã de bater um papo com ela, já virei fã, hoje estou mais fã ainda, então acho que a gente começou super bem. Próximo deve ser ou com a Mira, que é outra gestora jurídica de mão cheia, ou deve ser com o Flávio Franco, questão de agenda, a gente vai acertar para continuar falando de transformação digital. Mais uma vez, gente, muito obrigado por aceitar o convite, espero que todos tenham aproveitado pelos feedbacks aqui, que eu estou vendo aqui no chat do privado, foi fantástico, e a gente se encontra aí numa outra oportunidade, tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima. Obrigada, boa noite. Tchau.